Olá, o Trajetórias já está no ar e a gente segue a nossa série em homenagem aos jornalistas. Afinal, caros colegas, a notícia esse mês é vocês. E hoje o nosso convidado é o jornalista Francisco Brusti, que já está aqui conosco. Chico, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais contigo, uma amiga de longa data, batendo um papo aí, falando um pouco sobre a nossa carreira. Pois é, a gente tem acompanhado ao longo dessa série as experiências de jornalistas em vários veículos de comunicação, em várias áreas da comunicação, e hoje a gente tem alguém que trabalha como assessoria de imprensa, né? Trabalha ali na comunicação institucional, que é uma área diferente do jornalismo, né, Chico? Como é que tem sido para ti essa experiência? Como é que tem sido uma experiência que já se prolonga por vários anos, né? É verdade, eu tenho uma carreira basicamente toda ela feita em cima da assessoria de imprensa, né? E isso é uma coisa que sempre me perguntei muito, né? Como que as dificuldades de não conhecer o outro lado do balcão. Mas a gente vai se colocando no lugar dos colegas que estão na produção, tentando fazer o melhor caminho. E eu tenho a sorte de trabalhar com um setor que está na vida de todas as pessoas, né? Os supermercados, todos nós somos clientes, todos nós visitamos as lojas, todos nós temos o nosso supermercado favorito, as nossas manias dentro desse setor. Então é um setor que está muito presente na vida das pessoas. E isso facilita, porque as pautas surgem automaticamente, né, são de interesse público, e aí facilita bastante meu trabalho no sentido de encurtar os caminhos para o profissional que está do outro lado, contando as histórias que acontecem e que passam pelos supermercados. Porque além de ser jornalista, tu oferece esse suporte, né? Inclusive, eu e a nossa produtora / repórter Carol, a gente também faz essa questão de... É você que a gente vai lá e solicita para estar buscando fonte, buscando material e tudo mais. Então, tem todo esse suporte, essa ajuda que tu dá para os colegas de profissão, né? Basicamente, é uma das frentes do meu trabalho, né? Além, é claro, de gerar conteúdos acerca do setor e da entidade que eu trabalho, que é a Associação Gaúcha de Supermercados, né? Mas esse trabalho direto com os produtores, com os chefes de reportagem, também é muito importante e as pautas são diárias, né? Porque o setor, como eu falei, está na vida de todos. Então, por que subiu o preço do café? Por que os ovos de Páscoa agora estão mais caros? Eu faço essa ponte, né? Essa interlocução entre a produção dos veículos e o pessoal do setor de supermercados que traz as informações sobre essas demandas que vêm. Francisco, eu sei que tu está acostumado a escrever os releases, disparar para a imprensa, mas hoje o release é sobre você. Então eu quero entender o que te fez buscar o jornalismo, por que tu decidiu ser jornalista? Olha, eu sempre gostei de escrever, a minha mãe é professora de português, né? Então desde pequena eu sempre adorei escrever, ela como professora ganhava muitos livros das editoras para escolher que livros passar para os alunos. Então anualmente nós recebíamos muitos livros em casa, eu sempre li muito esses livros infantis, né, desde criança, livros de contos, etc. E também gostava de escrever. E paralelamente a isso, na minha vida inteira, eu sempre gostei muito de futebol. O meu grande sonho era ter sido jogador de futebol. E foi o jeito de fundir essas duas paixões, né, através do jornalismo. Quando eu entrei no jornalismo, na faculdade, eu queria ser jornalista esportivo, como muitos, né? E depois eu vi que o mercado era um pouco mais restrito e me aventurei em outras áreas, né? Quando eu comecei na Águias, já faz 19 anos que eu atuo na assessoria de imprensa da Águias, eu sabia muito pouco de economia e pouco de supermercado até, né? Eu só conhecia como cliente. E é um setor fascinante, tanto quanto futebol, e isso me apaixonou e me fez construir essa carreira lá dentro. Quantos anos já? 19 anos dentro da Águias. É uma vida. É uma vida. Mas quando a semente plantada foi através do futebol. Eu gostava de escrever, escrevia já sobre futebol. Até flertei, às vezes participo de programas de colegas de mesa redonda, de debate. Bate uma bolinha também, né, que eu sei. Bato uma bolinha, essa aí é onde eu canalizo a minha frustração de não ter sido jogador. Mas não tinha bola para isso, eu tinha que me contentar em escrever mesmo. Só para quem acompanha, né, o Chico, a gente percebe que, embora tu não tenha realizado esse sonho de ser jogador de futebol, tu transferiu pro teu filho, né? Eu tenho um filho de 8 anos que também tem o sonho dele, né? A gente tenta incentivar dentro de um limite de saudabilidade, digamos assim, né? Eu incentivo ele a praticar o esporte. Ele está jogando no Grêmio joga bem e tudo. Mas sabendo que precisa estudar e precisa ter outras pretensões na vida, porque esse é um meio difícil de seguir carreira, né? Mas também deposito nele um pouco da minha frustração de não ter sido jogador. Ele joga bem e está representando a família. Muito bom. Mas me conta também,
na carreira jornalística, assim, desde que tu te tornou jornalista, teve algum evento, mesmo da Agas, alguma cobertura, algum release, alguma matéria que tu fez que marcou tua vida como jornalista? Sabe que eu fiz uma matéria que me marcou muito como repórter, ainda estagiário. Um pouquinho antes de entrar na Agas, eu trabalhei numa assessoria de imprensa chamada UFISE, que era dirigida pelo Almir Freitas, que hoje atua na Rádio Guaíba, né? E nós fomos demandados a cobrir uma Global Tech, era uma feira na Fiergues, de tecnologia, e a minha primeira matéria, minha primeira pauta era cobrir uma palestra de nanotecnologia, era o tema da palestra. E era um alemão que estava dando a palestra e faltaram fones no dia da palestra. Então eu assisti a palestra inteira em alemão sem entender nada. E tive que escrever uma matéria sobre isso, né? Só pela mímica do palestrante aí. Foi uma coisa que me marcou muito e dali em diante pensei, não quero mais ser repórter, isso aqui é coisa para louco, né? Aí fui para o outro lado do balcão, virei jornalista e virei assessor de imprensa e estou até hoje buscando encurtar o caminho para o repórter não passar esse perrengue que eu passei, né? Inclusive, mas foi uma coisa que me marcou muito essa. Inclusive, de fato, né? O Chico ajuda bastante a gente que já trabalhou com ele em eventos, sabe bem, né? Nos auxilia bastante nesse sentido. Mas quais são as melhores coisas que o jornalismo já te proporciona na tua vida, Chico? Olha, o que eu mais gosto na minha profissão enquanto assessor de imprensa, enquanto jornalista, é o relacionamento. A gente conhece muita gente, né? Eu fiz muitos amigos, grandes amigos, amigos que frequentam a minha casa dentro dessa profissão, tanto dentro dos veículos, nessa interlocução, né? Tem uma grande jornalista de economia do Rio Grande do Sul que os filhos dela estudam com os meus filhos na mesma escola, com o meu filho na mesma escola, e a gente já se conhecia de fora, então isso, né, tu cria laços assim que são para a vida. Então eu acredito muito que o relacionamento é a base para tudo na vida, para tu te dar bem na tua carreira, para tu ser feliz com os amigos, né, para trazer boas pessoas para o teu círculo. Então eu acredito muito na habilidade social, e a comunicação social, no nosso caso com ênfase em jornalismo, oportuniza isso, porque é todo mundo muito comunicativo, todo mundo quer se ajudar, trabalha junto, e isso me deu muitos amigos dentro e fora do jornalismo por essa capacidade de comunicação. Chico, tu que atua com tantos jornalistas, o que tu acha que um jornalista precisa ter? Quais são não digo só qualidades, mas quais as características que um jornalista precisa? Olha, a primeira de todas é seriedade, né? Ética, isso é base do jornalismo, mas eu acho que mais recentemente, pelo modo que o mercado está desenhado, a agilidade é uma coisa muito importante, né? A capacidade de fazer coisas rápidas, né? Coberturas com celeridade, etc. E também a multiplicidade de atuação, né? A gente sabe que muitos colegas hoje escrevem para o jornal, às vezes tiram uma foto, fazem matéria para a TV e ainda falam no rádio a cobertura do que está acontecendo. Então, eu acho que um jornalista que quiser atuar, principalmente na linha de frente, em reportagem e em veículos, precisa ter essa característica plurifunções assim para poder se dar bem, né? Mas eu acho que a ética e assim a busca da verdade sempre vão ser as bases, né? Hoje nós temos redes sociais, temos influencers, temos outras vertentes da comunicação que namoram, digamos assim, com o jornalismo, e eu acho que o grande diferencial nosso sempre vai ser a confiabilidade, a seriedade. Essa base, né? Então essa base a gente não pode perder, né? Eu ia te perguntar mesmo, a gente vê muito sucateamento da profissão, desvalorização, enfim. Como manter a paixão por jornalismo, mesmo vendo um mercado tão desafiador, Chico? Olha, tem que ser apaixonado mesmo, né? Um segmento que realmente mudou muito, está em transformação ainda. E como tu falou, há poucos veículos, pouco espaço para quem quer atuar como jornalista, né? Do lado da assessoria de imprensa ainda tem um pouco mais de possibilidades, mas também é uma carreira que está transmutando, porque esse advento das redes sociais, de influências, de novos canais, também muda um pouco o papel da assessoria de imprensa. Então, acho que o mundo está mudando, né? As profissões estão mudando. Quem quiser ter sucesso na vida precisa estar atento. E assim como o supermercado também muda, é um setor que eu estudo bastante, né? Todo ano também uma diferença. Todo ano, né? Então, eu acho que, assim, se a gente parar para pensar, né? Eu sempre converso muito com os meus amigos e com as pessoas. E tem uma aula inaugural que eu dou no curso de gestão de supermercados que eu sempre lembro isso. Se a gente pensar 15 anos atrás,
todas as famílias paravam para ver o jornal das 8, Jornal Nacional, que seja, paravam para ver novela, todo mundo lia o jornal impresso, todo mundo tinha outra forma de receber conteúdo, né? Hoje, tem pesquisas que mostram que as pessoas recebem o equivalente a 188 jornais, o conteúdo de 188 jornais, no celular, no Instagram, no WhatsApp e assim por diante. Então a gente está num mundo a gente brinca de infoxicação, né? Muita informação chegando e realmente o filtro dessa informação é um papel que o jornalista pode cumprir. Eu acho que esse é um caminho para os nossos colegas que estão ainda sonhando em ser jornalistas, precisam se agarrar nisso para ter êxito na carreira. E na tua vida jornalística, qual que é um dia perfeito, o dia ideal na vida do Chico ali da Agas? O meu dia feliz, o meu dia ideal, o dia que vale a pena ser vivido é eu acordar e ter uma Expo Agas para realizar, que é o grande evento que a Agas faz no ano, receber jornalistas de todos os veículos, fazer uma grande solenidade de abertura, porque eu também atuo em outras áreas dentro da Agas, né? Eu cuido também de outras partes além da comunicação, e ter uma Expo Agas de sucesso, propiciando negócio, propiciando uma vitrine para as empresas gaúchas mostrarem seus produtos, oportunizando que o supermercado pequeno vá lá e traga uma novidade para a sua empresa, tudo através de colegas como você, como tantos outros, que vão lá e oportunizam essa vitrine para a feira, fazendo com que as pessoas fiquem sabendo e vão lá visitar, né? Então esse é o dia perfeito de trabalho para mim. E o que te motiva a continuar fazendo o que tu faz? Cada um de nós tem a sua motivação particular. Eu tenho o meu filho, meu grande amor da minha vida, né? A pessoa que eu deposito todas as minhas expectativas de fazer feliz é ele. E em termos de profissão, o que me motiva é acordar e saber que eu tenho ele para criar e que eu tenho amigos que vão segurar o rojão comigo no meu ambiente de trabalho, né? Eu acredito muito no trabalho em equipe, né? Eu tenho uma equipe muito boa na Agas, né? Eu posso dizer que são amigos de verdade. Então, sabendo que tu tem um motivo em casa para te fazer acordar e ter garra, sabendo que tu tem pessoas do teu lado que vão para trincheiras, se precisar carregar um saco de lixo, ou se precisar, sei lá, ter uma reunião com o governador, o pessoal pega junto nas duas, sabe? Então eu acho isso muito legal, e essa condição de ter pessoas boas comigo e ter um motivo maior ainda em casa me faz seguir em frente com alegria e com entusiasmo. Não é quem ganha a guerra, é quem está na trincheira do teu lado que importa, né? Exatamente. E tem uma frase que eu gosto muito, talvez seja uma das frases da minha vida, né? Que diz assim, ó, é melhor ser um guerreiro em um jardim que um jardineiro numa guerra. Eu prefiro estar sempre pronto para tudo, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que o mundo novo, o mundo contemporâneo, ele está destituindo um pouco a questão de cargos, né? Gestões mais horizontais. Então, eu tenho pessoas subordinadas a mim, por exemplo, na Agas, que a gente tem uma relação totalmente aberta, assim como o meu superior na Agas é um cara totalmente flexível, aberto a ouvir. A gente precisa carregar umas mesas, a gente carrega, se precisar dar entrevista, dá, se precisar fazer discurso, faz. E eu acredito muito nisso, né? No poder da união das pessoas para tornar tudo mais fácil, ter um ambiente de trabalho saudável e assim uma vida feliz, porque a gente passa mais tempo na empresa, no nosso trabalho, do que em casa, né? Então não adianta nada a gente trabalhar com o que não gosta, né? Trabalhar triste ou trabalhar com pessoas que não nos fazem bem. Eu acho que isso aí, o melhor salário que a gente pode ganhar é ter uma alegria ao acordar aí pro teu ambiente de trabalho. Né? A vontade de trabalhar é diferente, né? A vontade de trabalhar é diferente, né? Chico, se tu pudesse aprender uma coisa lá quando tu começou na faculdade de jornalismo, na carreira de jornalista, hoje, se tu pudesse aprender algo lá no início, o que seria? Eu acho que a experiência sempre nos traz boas lições, né? E eu acho que lá atrás, se eu pudesse falar para o Francisco jovem, eu diria para ele ser um pouco mais paciente. Eu acho que talvez seja um pouco uma característica das gerações atuais, né? De ser muito apressado, de ser ansioso. Eu tive momentos de crise de ansiedade até na minha vida mais jovem, por não estar alcançando objetivos pessoais e de trabalho que eu tinha, né? E acho que tudo vem ao tempo certo, né? E quem planta sempre colhe. Eu acredito muito nisso, né? Acho que a gente tem, quem está em casa aí nos ouvindo, talvez jovens jornalistas que estão estudando, né? Tenham a paciência e saibam que quem planta sempre colhe, o trabalho sempre recompensa. Quem planta o bem sempre vai colher o bem. E acho que isso me faltava lá atrás. Eu era muito imaturo e queria as coisas para ontem. E às vezes tu te frustra, tu faz bem para um colega ou para uma pessoa
e recebe uma patada ou recebe um feedback ruim daquela pessoa que talvez não esteja no dia dela. E eu acho que a gente precisa saber sempre quem a gente é, né? Fazer o bem, ter a consciência de trabalhar direito, porque isso não tem erro, sempre a colheita é obrigatória, como dizem, né? Lição de vida, né? Agora que a gente já conhece um pouquinho do Francisco jornalista, quero conhecer também quem é ele quando está em casa, com os amigos. Eu sei que curte uma rodinha de samba também. É verdade. Bom, eu já falei, eu gosto muito de futebol, jogo futebol 3 vezes por semana. Eu pratico Muay Thai também, já tem 18 anos, né? Então eu treino uma vez por semana Muay Thai também. Gosto muito de samba, eu toco cavaquinho, né? Desde os 11 anos de idade, eu pedi um violão. Devia ter trazido o cavaquinho, Chico, pra nós. Tu Não, trouxe? Já ia mandar buscar. Eu pedi um violão pro meu avô com 11 anos de idade, ele me deu um cavaquinho, achou que era menorzinho pra mim. E aí eu comprei um CD. Peraí que a nossa produção disse que tem um cavaquinho aqui. Pode trazer. Tô brincando. Mas eu ganhei um cavaquinho e ganhei um CD de um cantor, que eu não sei se você conhece, chamado Almir Neto, que é um grande sambista, né? Depois eu tive a honra de trabalhar com ele, eu fiz assessoria de imprensa para ele por 12 anos. O cara que me fez tocar cavaquinho, gostar de samba, eu consegui ser amigo e enfim, tive uma relação bem próxima com ele. E aí eu comecei a tocar cavaquinho. Então até hoje eu não toco em banda nem nada disso, né? Mas eu gosto de tocar meu cavaquinho, gosto de tocar um pouquinho de violão, né? E gosto de música, gosto de esportes e gosto de estar com meu filho, óbvio, e com os meus amigos, né? Sempre que eu posso, eu ou estou numa rodinha de samba ou jogando minha bolinha, porque as amizades são uma ponta muito importante da minha vida, né? Acho que família, trabalho são as bases e as amizades são o que dá o ingrediente que dá o tempero aí na vida, né? Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, a família, né? A gente sabe que essa rotina de jornalista é uma rotina até um pouco louca, né? Um pouco incansável. A gente está sempre correndo, às vezes 24 horas por dia, com o telefone ali pronto para receber ou para dar uma notícia. Como é que é para vocês lidar com a família, assim, com um filho pequeno? Como é que tu faz para conciliar? Como é que a tua família também te dá essa rede de apoio na questão do jornalismo? Eu tenho bem claro que na profissão que eu escolhi, eu preciso estar sempre ligado. Então, como tu falou, a gente está sempre trabalhando. Estava aqui um pouco antes de entrar respondendo coisas, né? Isso invariavelmente vai até a noite, né? Até por trabalhar com assessoria de imprensa também eu tenho o assessorado, às vezes me demandando coisas, né? No meu caso, o presidente da Agas, né? E isso eu faço com prazer. Eu acho que a gente tem que, quando faz essa escolha, tem que saber que vai acontecer e a minha família entende, meus amigos entendem. Às vezes eu estou tocando num churrasco e toco o telefone, eu tenho que sair para atender, né? Então faz parte, acho que eu particularmente nunca tive problema com isso, né, de trabalhar fora do horário. Eu acredito também, já que a gente está falando bastante sobre isso, que a rigidez de ponto, por exemplo, é uma coisa que para minha atividade ela é totalmente secundária. Então às vezes eu me permito almoçar com a minha mãe todas as sextas, eu almoço com a minha mãe, chego meia hora mais tarde, 40 minutos, claro, quando dá, né? Quando não tenho demandas que vão me engolir no dia, né? Mas eu sempre me permito demorar um pouco mais, chegar mais tarde. Depois... Hoje conseguiu? Consegui. Ah, que bom. Almocei, fiquei um pouquinho mais com ela, dei uma atenção. E à noite talvez trabalhe, né? E sem problema nenhum. Então eu acredito muito que a gente precisa produzir de forma inquieta, até eu diria. Eu não gosto de fazer minha tarefa e pronto, acabei. Eu gosto de pensar o que a gente pode melhorar, né, nos processos. Agora vamos ter outro evento. O que eu errei com a Vanessa lá? Não tinha paracetamol no bolso, ela teve dor de cabeça. Próximo evento... É uma história verídica. A gente teve um momento em que eu estava num evento com o Chico. A gente já tem algumas coberturas aí junto, né, aqui pela TV Câmara também. E eu precisei de um remédio. E o Chico, como um bom suporte para os jornalistas, estava lá ele com paracetamol no bolso para mim, né, Chico? Nesse dia eu não estava no bolso, mas rapidinho eu arrumei. Alguém foi mais precavido que eu e tinha. Mas essa é, claro, uma figura de linguagem que eu faço, mas eu acho que a gente sempre tem coisas a melhorar, né? Ninguém é tão bom que não possa aprender e nem tão ruim que não possa ensinar. Eu acredito nisso e acho que tento aplicar na minha vida e na minha carreira, né? Chico, como é que é o nome da tua mãe mesmo? Jussara. Jussara, como é que é pra dona Jussara ver lá que aqueles livrinhos que ela te ensinou a ler te tornaram esse profissional que é hoje, que tu és hoje? Eu não sei se ela, talvez vendo essa entrevista, ela tenha clareza que foi por isso que eu escolhi, né? Mas te ajudaram a chegar lá, né? Eu tenho certeza que ela sabe da importância dela na minha vida, né? Eu sempre tive... A minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito pequeno.
O meu pai foi morar em Florianópolis E o nome dele como é que é? é o Wilson. Wilson. Ele é um grande cara, né? É um meu amigo, mas quem ficou com o rojão foi a minha mãe, né? Sim. De criar os dois filhos, né? Meu avô e minha avó. Então, o meu exemplo em casa era minha mãe, que saía para trabalhar e voltava à noite, né? Professora da rede pública. Eram meus avós que trabalhavam o dia inteiro também, né? Tentando me educar. Então, eu tenho certeza que, ao ver a semente plantada, ela deve ter a sensação de dever cumprido. E é o que eu espero fazer pelo meu filho também, né? Eu acho que nada ensina mais e melhor do que o exemplo, né? Exato. Então, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Exatamente. Então, quando tu me pergunta assim, como que a tua família vê tu trabalhando em casa às vezes? Quando meu filho vê trabalhando, talvez agora ele não tenha o discernimento disso, mas eu tenho certeza que se ele precisar trabalhar fora do horário quando ele tiver 18, 20 anos, ele vai se lembrar que isso é normal, que isso acontece e que isso pode fazer parte. É claro que eu não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar o tempo inteiro de noite, fora do seu horário de trabalho, mas faz parte que aqui e ali tu precisa ceder um pouco para poder alcançar esse ou aquele objetivo na carreira, na vida e assim por diante. Chico, agora para além do jornalismo, uma experiência de vida que tu viveu, que tu acha que todo mundo deveria ter vivido também? Eu vou responder de uma forma meio torta essa, porque não é que todo mundo deveria ter vivido, mas eu tive um acidente automobilístico em 2010, saindo de um jogo do Grêmio com meu pai, em que eu fiquei 4 dias em coma e 11 dias na UTI, e isso ressignificou a minha vida. Eu não quero que ninguém, por favor, se acidente dessa forma, mas foi um ensinamento, uma coisa que na minha vida pessoal foi central, porque quando tu tá num hospital, quando tá te recuperando, quando tu realmente precisa da tua rede de apoio, tu percebe o quanto tu é frágil, o quanto a vida é passageira e efêmera, como é fácil tu sofrer um acidente e morrer ou coisa do tipo, e o quanto a gente precisa valorizar as pessoas que estão contigo em volta, os pequenos momentos. Esses dias, ontem ainda, eu acho que eu postei na minha rede social um vídeo do Rubem Paiva entrevistado falando que para ele a felicidade é um banho quente. Aí ele explica que às vezes a gente busca a felicidade, uma formatura, um filho se formando, um casamento, e a felicidade ela está nas pequenas conquistas do dia a dia, né? Tu chegar em casa, tu ter uma cama quente para dormir. Quem não tem sabe disso, né? Quem não tem um chuveiro quente, quem não tem uma cama quente, sabe o valor que isso tem. Então eu tive momentos que eu não conseguia dormir, porque eu quebrei 8 costelas, né? Então eu dormia de barriga para cima. Eu me lembro que a primeira vez que eu dormi de bruços depois, eu chorei de noite de alegria, sabe? Então esse tipo de conquista, de pequena vitória do dia a dia, me ensinou muito. Então, repito, não quero que ninguém se acidente, mas quando tu está no hospital, seja com a pessoa amada, né? Sentado ao lado da pessoa amada num leito de hospital, ou tu sendo a pessoa que precisa, aí tu passa a valorizar as coisas boas, que não é um tênis bom, não é um carro. O que importa mesmo é quem está contigo na trincheira, como tu falou, né? Exato. É que a gente não precisa viver uma experiência como a tua para entender que a vida, ela pode dar a segunda chance, só que a gente não precisa disso. Que se a morte chegar um dia que ela nos encontre vivendo, né, Chico? É verdade. É isso que a gente espera. Exatamente. Agora que tu me falou sobre felicidade, vou repetir essa pergunta, então. O que é felicidade para ti? Felicidade, tem uma frase do Clóvis de Barros Filho que eu gosto de usar: felicidade é um momento da vida que tu não gostaria que terminasse nunca, um momento que fosse eterno. Então, eu tenho momentos de felicidade extrema e que eu me lembro como se fosse agora, que eu posso sentir o cheiro do momento e a alegria do momento, por exemplo, com a minha avó, que foi minha segunda mãe, que faleceu há 2 anos, em que ela estava conversando comigo e eu não estava prestando atenção no que ela estava falando, mas sim na alegria de ter aquele momento, porque ela já tinha 94 anos, eu sabia que não ia ser para sempre. Então eu me lembro muito disso, né? Esse é um momento de vida feliz. Felicidade é isso, são momentos de vida que tu não quer que terminem. Eu não acredito na felicidade o tempo inteiro, eu também acordo de mau humor, eu também tenho frustrações amorosas e de amigos e de trabalho, mas eu sempre procuro ver o lado do copo meio cheio, sempre procuro ser otimista e sempre procuro perceber a felicidade no banho quente, ao estar com a Vanessa aqui conversando sobre a vida, ou deitado numa cama quente num dia frio e assim por diante. Então, eu acho que a felicidade passa muitas vezes pela nossa frente e às vezes a gente não se dá conta
quem sabe a gente pode estar mais atento para viver mais e mais feliz. E como é olhar para trás, Chico, e ver toda essa carreira que tu construiu? Começou lá com um Chico pequeno, lendo, jogando futebol, querendo ser jogador. Hoje virou jornalista, ajudando tantos jornalistas também a desenvolverem o seu trabalho, com o filho aí criado também, dando seus passos na vida. Como que é para te olhar para trás e ver tudo isso que o Chico construiu? Eu acho que eu olho para trás com olhos de quem não se arrepende de nada na carreira, porque todos os erros são motivo de aprendizado e todos os acertos são motivo de saber que a gente está no caminho certo. Então, vejo uma trajetória de uma criança feliz que queria trabalhar com futebol e não conseguiu, mas eu jogo futebol 3 vezes por semana e comento às vezes sobre futebol em programas de TV. Sem pressão. E, enfim, acho que eu construí a minha carreira à imagem e semelhança do que eu construí minha vida, que é acreditando nas coisas que eu acredito, não passando por cima de ninguém, buscando sempre ser melhor do que fui e tendo essa percepção de que a vida passa e que a gente tem que aproveitar. Então, quando eu estou aqui dando uma entrevista para ti, ou quando eu estou trabalhando no escritório, ou quando eu estou num evento, eu procuro sempre pensar que é um momento feliz e que a gente está com saúde e vamos aproveitar esse momento. E o que é ser jornalista para ti? Ser jornalista é uma condição delirante de quem ama o relacionamento entre as pessoas, quem é inquieto na busca da verdade e quem quer fazer um mundo melhor através de conexões e através da contação de histórias e de fatos que acontecem na vida das pessoas. Então, acho que o jornalismo é uma profissão fundamental, essencial e que não vai acabar enquanto houver alguém buscando verdade e alguém buscando confiabilidade nas pessoas. Então, Chico, citando o Clóvis de Barros Filho, é um momento feliz, para mim não queria que acabasse, mas quase chegando no finalzinho já. Quero te perguntar qual que é o recado que tu deixa para quem está nos acompanhando? Eu quero propor essa reflexão, né, sobre o que vale a pena. Quero agradecer por estar aqui contigo, quero dizer que para mim ter participado aqui contigo foi um momento feliz, espero que tenha sido um pouco para ti também. E que as pessoas que estão em casa ou no seu trabalho nos assistindo possam aqui e ali pensar sobre quando chegarem em casa o que vai ser bom, o que vai ser ruim, né? Às vezes eu passo nos pontos de ônibus e vejo um senhor esperando um ônibus com uma mochilinha embaixo do braço e penso, eu estou me queixando da vida, estou dentro de um carro confortável, né? E daqui a pouco ele tá na parada se queixando da vida e vê um cadeirante e vê, né, que ele é um privilegiado e o cadeirante talvez veja um cara passando fome na rua e assim por diante. Então, vamos aproveitar as coisas boas da vida, agradecer pelo que a gente tem, buscar o que a gente não tem e tentar viver instantes felizes sempre. A gente às vezes reclama, né, Chico, da vida, mas quantas pessoas nesse momento estão dando agora o último suspiro? Então, fica essa reflexão para a gente pensar que muitas vezes a gente é ingrato por uma coisa, por um bem tão precioso que nos foi dado, que é a nossa vida, que é para aproveitar e a gente não se dá conta disso. Então, como diriam os nossos pensadores contemporâneos, sambistas, pagodeiros, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Copa do Mundo, tu entende, né? Entendo. E tem outra boa do Almir Neto, que é deixa de lado esse baixo astral e erga a cabeça. Muito bom, isso mesmo. Chico, muito obrigada pela tua participação aqui, obrigada por compartilhar essas histórias com a gente. Foi muito bom poder conhecer um pouquinho do teu lado jornalista, um pouquinho do teu lado pai também, filho. Enfim, muito obrigada. Foi Obrigado, muito bom Vanessa. Agradeço a TV Câmara e a todos os amigos aí de casa. Prazer, estou sempre à disposição. Então, esse foi o Francisco Brusti nos trazendo essa lição de vida, né? Não só para o jornalismo, mas para a nossa vida. O Trajetórias chega ao fim, o de hoje, tá, gente? Porque na semana que vem a gente tem novas trajetórias para compartilhar com você. Assim como o Chico falou, não vamos esquecer que a gente tem muito momento feliz para aproveitar, então vamos viver cada momento como se fosse único, porque de fato eles são. O Trajetórias fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Até a próxima!